Fala pessoal, aqui é o Vitor do Quadrinhos do Virto e hoje a gente vai falar sobre um quadrinho que pra mim foi muito apelativo. Desde que a Comic Zone anunciou que ia trazer As Guerras de Lucas, que eu não conhecia, e quando eu entendi o que essa história é, eu fiquei interessado. Aqui a gente vai ter os bastidores da criação de nada mais, nada menos do que Star Wars. Bora falar desse quadrinho. Bom, e Star Wars, quem não conhece Star Wars, quem nunca teve contato com um boneco, com uma pelúcia, com um filme, com uma série, hoje Star Wars tá em tudo quanto é lugar, o tempo todo. E cara, eu não imaginava que eu ia gostar tanto desse quadrinho, porque quando você pensa em bastidores e tal, eu achei que ia ser uma coisa bem talvez superficial, porque tem algumas histórias que a gente sabe sobre Star Wars e tudo mais, do George Lucas botando dinheiro do próprio bolso dele pra acreditar e financiar essa obra dele, mas eu acho que esse quadrinho ele traz as coisas numa profundidade que eu não sabia que existia. Mostrar os conflitos da produção ao mesmo tempo do conflito contratual do George Lucas com a Fox para a produção do filme. Até 90 minutos do segundo tempo, o contrato do filme não estava assinado, o filme estava praticamente feito já, estava passando pela edição e não existia um contrato assinado do George Lucas com a Fox para fazer a exibição do filme. E cara, isso tudo é uma loucura. E eu acho que, começando aqui pelo começo, o quadrinho ele vai contar a história do George Lucas, que levou esse grande criador a fazer Star Wars. Então a gente vai acompanhar partes bem rápidas na infância do Lucas para entender alguns comportamentos e interesses dele, a sua juventude, a sua adolescência e um evento que desencadeou nele a vontade de mudar a vida dele e falar, não, eu vou ser cineasta, é isso que eu vou fazer. Baseado em alguns acontecimentos. Ele tinha um sonho de ser piloto de corrida, porque ele gostava de corrida e tudo mais. E após um acidente, ele decide que ele vai fazer cinema. Então, cara, aqui é uma profundidade que eu não sabia que existia. Eu não sabia que tinha todo esse conflito interno do Lucas, do que ele seria e do que ele queria ser, e como ele começa a trilhar esse caminho do cinema, como ele começa a conhecer as coisas. E eu não conhecia a trajetória dele Star Wars, então ele já era um cara que já era rodado ali na indústria, já tinha um nome, já tinha um conhecimento, as pessoas sabiam quem ele era, e a gente vai participação assim de vários diretores aqui. A gente tem momentos citando Spielberg, Scorsese e outros, cara. O Coppola ele tem assim um trabalho essencial no que viria a ser Star Wars, e no começo do Lucas ali em Hollywood é muito pelo Coppola ali junto com ele. E cara, é muito bom. Parece que é fanservice o tempo todo, mas é a história do cara. A história do George Lucas é simplesmente fantástica e se cruza com várias lendas do cinema, com várias pessoas que hoje são extremamente conhecidas, extremamente famosas e que na época estavam até como ele, começando. Então é muito bom, cara. E eu acho que o que mais me pegou aqui foi justamente quando a gente chega, obviamente, na parte que o quadrinho se propõe a falar, que é sobre os bastidores da produção de Star Wars. E os bastidores no sentido que o Lucas ele queria criar uma série de efeitos e tudo mais que não existiam e que para serem feitos com CGI na época iam gastar milhões e milhões e muito dinheiro para fazer pós-produção e efeitos especiais e meio que não é viável pelo tipo de coisa que ele pensa e pelo cronograma deles. E aí surge a ideia da equipe de, pô, se a gente fizer imagens sobrepostas, a gente consegue juntar e formar o filme, a imagem pro filme e tudo mais. E tá, vamos fazer. Ah, mas a gente precisa de uma câmera que seja programada para sempre filmar na mesma, que a gente possa programar para ela filmar sempre na mesma posição pra gente fazer os takes certos. Ele, não, tá bom. Mas essa câmera não existe. Aí o George Lucas fala, então vamos fazer. Então a gente vai criar uma. E aí ele funda o seu estúdio de efeitos especiais, que se não me engano, acho que existe até hoje, né? Eu não sei se está integrado a Lucasfilm, acho que sim. E ele fundou o estúdio de efeitos especiais para Star Wars porque não existia nada no mercado que ia conseguir suprir a demanda que ele queria com o tempo que ele queria. Então ele fundou esse estúdio e começou a criar essas técnicas junto com vários profissionais capacitados que ele foi conhecendo ao longo do caminho.
E, cara, é muito bom mesmo. A gente tem várias histórias dos bastidores. A gente tem o trio, a Princesa Leia, o Luke e o Han Solo os conhecendo, o Mark Hamill, a Carrie Fisher e o Harrison Ford os conhecendo, como foi a interação, momentos aí do Harrison Ford com a Carrie Fisher já durante as gravações do filme. O conflito que até pouco tempo atrás eu não sabia, se você não sabe, o C3PO, o ator que fez o C3PO, não vou lembrar o nome dele agora, e o ator que fez o R2D2, eles são tretados. E durante a produção do filme, eles tretaram e ficaram tretados pela produção inteira, praticamente. E se não me engano, acho que até hoje estão tretados. Eu sei que o ator do C3PO tá vivo, não sei o do R2D2. Mas, cara, loucura. E a gente vai vendo todas essas coisas dos bastidores. A gente vê os dois conceitos iniciais de Star Wars que o George Lucas teve antes de ir fechando, antes de conseguir fechar a ideia com a jornada do herói, porque a jornada do herói não foi uma coisa que surgiu pro Lucas e ele construiu o roteiro em cima da jornada do herói. Não, a jornada do herói veio quando o roteiro estava travado e ele precisava de uma fórmula, uma fonte condutora para contar essa história, e aí a jornada do herói se encaixou perfeitamente. Então, cara, muito bom. Além de ver mais da vida do Lucas, os bastidores da produção, entender o acordo que mudou a vida dele, né? Porque o George Lucas, pra quem não sabe, ele foi o pioneiro assim nos acordos, porque antigamente as empresas não valorizavam direitos de venda de boneco, venda de brinquedo, e o Lucas, como visionário, ele foi lá e falou que queria 50% de toda a renda disso. E por quê? Porque o pai dele, ele trabalhava, o pai dele tinha uma papelaria, se não me engano, e o Lucas, ele percebia que quando os pais iam na papelaria, a criança queria comprar brinquedo, porque o pai dele colocou uma área de brinquedo, e isso era grande parte do lucro. Então ele teve essa visão de que, cara, os brinquedos, eles são muito mais do que a indústria acredita que eles são, sabe? Se você investir em brinquedo, em roupa, em camisa, beleza, mas o brinquedo é onde tá a grana de verdade. E isso até hoje, né? Hoje, quanto brinquedo a Disney não faz e não vende de Star Wars. E o Lucas tem as porcentagens dele nisso. E, aliás, um pedido especial, que é muito engraçado, eu tenho que contar falando dos brinquedos. O Mark Hamill, ele colocou no contrato dele que ele queria receber na casa dele todos os brinquedos que saíssem de Star Wars. E aí ele não foi de tipo, porque eu acho que faz sucesso. Não, porque ele falou, se fizerem um brinquedo com a minha cara, eu quero ter esse brinquedo. E aí ele fez o contrato pra ganhar todos os brinquedos que saíram de Star Wars, que, virou uma febre. Então, cara, que quadrinho fantástico. O jeito que a história é contada, eu nem falei deles, né, mas os craques do jogo, a gente tem aqui no roteiro o Laurent Hoffman e na arte o Renaud Roche. Craques do jogo, cara, porque a arte é muito bonita, não é colorida, por assim dizer, tem cores e as cores são bem posicionadas e bem colocadas em momentos assertivos ali. Isso é muito bom, faz as coisas funcionarem de um jeito muito legal. Não senti falta de ser um quadrinho colorido do começo ao fim, não. Eu acho que o jeito que o quadrinho se propõe a contar essa história com alguns tons específicos, e aí adicionando cores em onomatopeias, em alguns casos específicos, alguns personagens específicos, por exemplo, o R2D2 e o C3PO estão sempre com as cores deles, porque são marcantes. Gostei muito dessa proposta da arte. O roteiro, no final, a gente tem todo o conteúdo bibliográfico, as referências de todas essas informações que foram colocadas na história. E é absurdo você ver essa história de Star Wars sendo contada com tanta veracidade e contada de um jeito que você que é fã, às vezes, não conhece o tanto de sofrimento que foi pra esse filme sair e o quanto tudo nesse filme podia dar errado. Tem um momento do quadrinho que acontece um acordo do George Lucas com um cara que eu não vou falar e aparece a imagem, né? É como se fosse uma jogada de pôquer aqui, uma jogada de sorte. E se você vê a trajetória de Star Wars, por mais que o George Lucas ele tinha noção do que ele queria fazer, ele teve que tomar muitas decisões numa jogada de sorte. E nós fomos agraciados
com a beleza de Star Wars. Uma obra que nem o Lucas acreditava que faria sucesso depois que terminou. Ele gostava muito do filme, ele gostou da versão dele, mas quando foi sair nos cinemas, ia sair em poucas salas, nem ele acreditava no sucesso. E Star Wars hoje é o que a gente aprendeu a amar. Então, gente, muito obrigado pra você que assistiu. Leia As Guerras de Lucas. Cara, você não vai se arrepender. Se você gosta de Star Wars, se você conhece alguém que ama Star Wars, essa obra é indispensável. Essa obra é indispensável. Pra quem é fã de verdade, vai se emocionar. Vai se emocionar de ver tudo, como eu disse, tudo que podia dar errado e que deu certo pra Star Wars surgir. Então, deixe seu like, deixe seu comentário se você gosta de Star Wars, se é fã, se já leu esse quadrinho, quer ler. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E a gente se vê na próxima.